Leka, em russo, C. 1954, 3 de novembro de 1957, foi uma cadela espacial soviética que se tornou um dos primeiros animais a serem lançados no espaço e o primeiro deles a orbitar a Terra. Leka, uma rafeira das ruas de Moscou, foi selecionada para ser a ocupante da nave espacial soviética Sputnik 2, que foi lançada ao espaço sideral em 3 de novembro de 1957. Como na época da missão de Leka pouco se sabia sobre os efeitos que um voo espacial poderia ter sobre os seres vivos, e a tecnologia suborbital ainda não havia sido desenvolvida, não havia expectativa de que a cadela sobrevivesse. Alguns cientistas acreditavam que humanos não poderiam sobreviver ao lançamento ou às condições do espaço sideral, e, por isso, engenheiros viam os voos com animais como precursores necessários para as missões humanas. O experimento teve como objetivo demonstrar que um passageiro vivo poderia sobreviver sendo lançado em órbita e suportar um ambiente de microgravidade, abrindo caminho para os voos espaciais humanos e fornecendo aos cientistas alguns dos primeiros dados sobre como os organismos vivos reagem nestas condições. Depois de Leka, a União Soviética enviou mais 12 cães para o espaço, dos quais 5 voltaram vivos à Terra. Horas após o lançamento, Leka morreu por superaquecimento, possivelmente causado por uma falha que levou o motor central do foguete R-7 a não se separar de sua carga útil. A verdadeira causa e a hora de sua morte não foram divulgadas até 2002, em vez disso, foi amplamente divulgado que ela morreu no 6º dia de sua missão, quando seu oxigênio acabou, ou, como o governo soviético inicialmente alegou, que ela teria sido sacrificada antes do esgotamento do oxigênio. Em 11 de abril de 2008, autoridades russas inauguraram um monumento a Leka, construído perto do Centro de Pesquisa Militar em Moscou que preparou o seu voo para o espaço. Ele apresenta a figura de um cão em pé, em cima de um foguete. Leka também aparece no monumento aos Conquistadores do Cosmos em Moscou. Nome de nascimento. Espécie. Temos muitos familiares. Raça. Vira-lata, possivelmente parcialmente husky, ou samoyedo, e parcialmente terrier. Sexo. Fêmea. Nascimento. C. 1954. Moscou, União Soviética. Morte. 3 de novembro de 1957, 3 anos. Sputnik 2, na órbita terrestre baixa. Ocupação. Cosmonauta. Período de atividade. 1957. Conhecido por ser o primeiro ser vivo a orbitar a Terra. Proprietário. Programa Espacial Soviético. Peso: 5 kg. Sputnik 2. Após o sucesso do Sputnik 1, em outubro de 1957, o líder soviético Nikita Khrushchev solicitou o lançamento de uma segunda nave espacial em 7 de novembro de 1957, no aniversário de 40 anos da Revolução de Outubro. Quando essa solicitação foi recebida, um satélite mais sofisticado já estava em construção, mas ele só estaria pronto em dezembro e, portanto, foi descartado. No entanto, este satélite mais tarde se tornaria o Sputnik 3. Para cumprir o prazo, uma nova nave precisaria ser construída.
Khrushchev queria especificamente que seus engenheiros entregassem um espetáculo espacial, uma missão que repetiria o triunfo do Sputnik 1 e deslumbrasse o mundo com os feitos soviéticos. Os responsáveis pela missão decidiram-se por um voo orbital com um cão. Desde longo tempo os engenheiros de foguetes soviéticos haviam planejado fazer orbitar um cão antes de avançar para um voo espacial humano. Desde 1951 eles haviam lançado 12 cães em voos balísticos suborbitais, trabalhando gradualmente em direção a uma missão orbital, possivelmente em algum momento de 1958. Para atender às demandas de Khrushchev, o lançamento do voo orbital canino foi acelerado para novembro de 1957. Segundo fontes russas, a decisão oficial de lançar o Sputnik 2 foi tomada em 10 ou 12 de outubro, deixando menos de 4 semanas para projetar e construir a nave. O Sputnik 2, portanto, em certa medida foi construído às pressas, com a maioria dos seus elementos sendo produzidos a partir de esboços. Além da missão principal de enviar um passageiro vivo ao espaço, a sonda também conteria instrumentos para medir a irradiação solar e os raios cósmicos. A nave foi equipada com um sistema de suporte à vida composto por um gerador de oxigênio e dispositivos para evitar envenenamento por oxigênio e absorver dióxido de carbono. Um ventilador, projetado para ativar sempre que a temperatura da cabine excedesse 15 graus C, foi adicionado para manter o animal refrescado. Comida suficiente, em forma de geleia, foi fornecida para um voo de 7 dias, e Leka foi equipada com uma bolsa para coletar resíduos. Além disso, um arnês foi projetado para ser envergado por ela, acoplado a correntes que restringiam seus movimentos a sentar-se, permanecer em pé ou deitar-se, pois não havia espaço na cabine para que ela se virasse. Um eletrocardiograma monitorava a sua frequência cardíaca, e instrumentação adicional media sua frequência respiratória, pressão arterial máxima e em movimentos. Treinamento. Leka foi encontrada vagando pelas ruas de Moscou. Os cientistas soviéticos optaram por usar animais abandonados da cidade, pois supunham que eles já haviam desenvolvido a capacidade de suportar condições de frio e fome extremos. Leka era uma fêmea vira-lata de 5 ou 6 quilogramas, com aproximadamente 3 anos de idade. Os funcionários soviéticos lhe deram vários nomes e apelidos, entre eles Kubriavka, Encaracoladinha, Jutka, Bichinho, e Limonchik, Limãozinho. Leka, o nome russo para várias raças de cães semelhantes ao Husky, foi o nome que se popularizou em todo o mundo. A imprensa americana a apelidou de Mutchnik, vira-lata, em inglês, junto com o sufixo nik, como um trocadilho com o programa Sputnik, ou se referia a ela como Kerli, encaracolada. Sua raça é desconhecida, embora seja geralmente aceito que ela era parte Husky ou outra raça nórdica e possivelmente parte Terrier. A NASA se refere a Leka como um Terrier parcialmente samoyed. Uma revista russa descreveu seu temperamento como fleumático, dizendo que ela não brigava com outros cães. A União Soviética e os Estados Unidos já haviam enviado animais vivos em voos suborbitais. 3 cães foram treinados para embarcar no Sputnik 2, Albina, Mushka e Leka. Os cientistas soviéticos Vladimir Yazdorsky e Oleg Gazenko, especializados em vida no espaço, treinaram os cães. Para adaptar os cães à pequena cabine do Sputnik 2, eles foram mantidos em gaiolas progressivamente menores por períodos de até 20 dias.
O extenso confinamento fez com que parassem de urinar e defecar, os tornou inquietos e fez com que sua condição geral se deteriorasse. O uso de laxantes não melhorou a condição dos animais, e os pesquisadores descobriram que esse treinamento apenas se mostrava eficaz após longos períodos. Os cães foram colocados em centrífugas, que simulavam a aceleração do lançamento de foguetes, e em máquinas que simulavam os ruídos da nave. Isso fez com que seus impulsos cardíacos dobrassem e sua pressão arterial aumentasse de 30 a 60 torr. Os cães também foram treinados para comer um gel especial de alta nutrição, que seria sua comida no espaço. Antes do lançamento, Yazdovsky levou Leka para casa, para brincar com seus filhos. Em um livro que conta a história da medicina espacial soviética, ele escreveu: Leka era quieta e encantadora, eu queria fazer algo de bom para ela, ela tinha tão pouco tempo de vida. Preparativos antes do voo. Vladimir Yazdovsky fez a seleção final dos cães e designou as funções que cada um desempenharia. Leka seria o cão de voo, um sacrifício à ciência em uma missão apenas de ida ao espaço. 14 Albina, que já havia voado 2 vezes em um foguete de teste de alta altitude, atuaria como a substituta de Leka. O terceiro cão, Mushka, seria uma cadela de controle e ela permaneceria na Terra e seria usada para testar a instrumentação e o sistema de suporte à vida. Antes de partirem para o cosmódromo de Baikonur, Yazdovsky e Gazenko realizaram uma cirurgia nos cães, para conectar os cabos do transmissor aos sensores que mediam a sua respiração, pulso e pressão sanguínea. 15. Como a pista de pouso existente em Tiuratão, perto do cosmódromo, era pequena, os cães e a equipe tiveram que voar a bordo de um avião com 04 para Tashkent. De lá, um avião Ayla Yashnaya Il-14, menor e mais leve, os levou para Tiuratão. O treinamento dos cães continuou na chegada, um após o outro, eles foram colocados nas cápsulas para se familiarizarem com o sistema de alimentação. Segundo um documento da NASA, Leka foi colocada na cápsula da nave em 31 de outubro de 1957, 3 dias antes do início da missão. Naquela época do ano as temperaturas no local de lançamento eram extremamente baixas e uma mangueira conectada a um aquecedor era usada para manter a cabine aquecida. 2 assistentes foram designados para monitorar constantemente Leka antes do lançamento. Pouco antes da decolagem, em 3 de novembro, seu pelo foi limpo com uma solução à base de etanol cuidadosamente escovado, e iodo foi aplicado nas áreas em que ela levava os sensores que monitorariam suas funções corporais. Um dos técnicos que preparava a cápsula antes da decolagem final declarou que depois de colocar Leka na cápsula, e antes de fechar a escotilha, beijamos seu nariz e lhe desejamos boa viagem, sabendo que ela não sobreviveria ao voo. Viagem. A hora exata do lançamento varia, de acordo com diferentes fontes, mas ocorreu entre 5h30min42 e 7h22min, no horário de Moscou. No pico da aceleração após a decolagem, a respiração de Leka aumentou para 3 a 4 vezes a taxa de pré-lançamento. Os sensores mostraram que sua frequência cardíaca era de 103 batimentos por minuto antes do lançamento e aumentou para 240 batimentos por minuto durante a aceleração inicial. Após atingir a órbita, a ponta cônica do Sputnik 2 foi descartada com sucesso. No entanto, o núcleo do bloco A não se separou conforme planejado, impedindo o funcionamento correto do sistema de controle térmico.
Parte do isolamento térmico se soltou, elevando a temperatura da cabine para 40 graus Celsius. A taxa de pulso de Leka retornou para 102 batimentos por minuto após 3 horas de microgravidade, tempo 3 vezes maior que aquele identificado em testes anteriores e que serviu como indicação do estresse que a cadela estava sofrendo. A telemetria inicial indicou que ela estava agitada, mas estava se alimentando. Após aproximadamente 5 a 7 horas de voo, sinais de vida deixaram de ser recebidos da nave. Os cientistas soviéticos planejavam sacrificar Leka com uma porção de comida envenenada. Por muitos anos, a União Soviética deu declarações conflitantes de que ela havia morrido de asfixia quando as baterias falharam, ou que ela havia sido sacrificada. Muitos rumores circularam sobre a maneira exata de sua morte. Em 1999 várias fontes russas relataram que Leka morreu quando a cabine superaqueceu, em sua quarta órbita. Em outubro de 2002 o cientista Dmitry Malachekov, que participou do lançamento do Sputnik 2, revelou que Leka morreu de 5 a 7 horas após a decolagem, devido ao estresse e ao superaquecimento. De acordo com um artigo que ele apresentou ao Congresso Espacial Mundial em Houston, nos Estados Unidos, era praticamente impossível criar um controle de temperatura confiável em tão pouco tempo. Mais de 5 meses depois, após 2,57 mil órbitas, o Sputnik 2, incluindo os restos de Leka, se desintegrou durante sua reentrada na atmosfera, em 14 de abril de 1958. Ética dos testes em animais. Devido à questão sombria da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, as questões éticas levantadas por esse experimento praticamente não foram atendidas por algum tempo. A imprensa de 1957 estava mais preocupada em relatar o impacto de um ponto de vista político, enquanto a saúde e a recuperação de Leka, ou ausência, se tornaram apenas um problema menor. O Sputnik 2 não foi projetado para ser recuperável e sempre se teve o conhecimento de que Leka morreria. A missão desencadeou um debate global sobre abuso e testes com animais em geral para promover a ciência. No Reino Unido, a Liga Nacional de Defesa Canina pediu a todos os donos de cães que observassem 1 minuto de silêncio, enquanto a Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra Animais, recebeu protestos antes mesmo da rádio em Moscou terminar de anunciar o lançamento. Grupos de direitos dos animais da época pediram aos membros da sociedade que protestassem nas embaixadas soviéticas. Outros se manifestaram em frente às Nações Unidas em Nova York. Esses protestos foram amplamente despertados e instrumentalizados como uma luta ideológica por vários grupos de interesse. Pesquisadores de laboratório nos Estados Unidos ofereceram apoio aos soviéticos, pelo menos antes da notícia da morte de Leka. Na União Soviética, houve menos controvérsia. Nem a mídia, nem os livros dos anos seguintes, nem o público questionaram abertamente a decisão de enviar um cão ao espaço. Somente em 1998, após o colapso do regime soviético, Oleg Gazenko, um dos cientistas responsáveis pelo envio de Leka, se arrependeu de ter permitido que ela morresse. Trabalhar com animais é uma fonte de sofrimento para todos nós. Nós os tratamos como bebês que não conseguem falar. Quanto mais o tempo passa, mais sinto muito. Não deveríamos ter feito isso.
Não aprendemos o suficiente desta missão para justificar a morte da cadela. Em outros países do Pacto de Varsóvia, as críticas abertas ao programa espacial soviético foram difíceis por causa da censura política, mas houve casos notáveis de críticas nos círculos científicos poloneses. Um periódico científico polonês, o publicado em 1958, discutiu a missão do Sputnik 2. Na seção do periódico dedicada à astronáutica, Christopher descreveu a missão do Sputnik 2 como lamentável e criticou não trazer Leka de volta à Terra como indubitavelmente uma grande perda para a ciência. Legado. Leka foi lembrada na forma de uma estátua e placa na Cidade das Estrelas, na Rússia, que era a instalação de treinamento de cosmonautas russos. Levantada em 1997, a escultura mostra Leka atrás dos cosmonautas com os ouvidos eretos. O monumento aos conquistadores do cosmos, construído em 1964, também a inclui. Em 11 de abril de 2008, nas instalações de pesquisa militar onde os funcionários haviam sido responsáveis pela preparação de Leka para o voo, as autoridades revelaram um monumento dela em cima de um foguete espacial. Em 9 de março de 2005, um pedaço de terreno em Marte foi chamado Leka de forma não oficial pelos controladores da missão Mars Exploration Rover. Em diferentes países, selos postais foram criados com a imagem dela em comemoração ao seu voo. Marcas de chocolate e charutos foram nomeadas em sua memória, e uma grande coleção de souvenirs da cadela ainda são destaque em leilões atuais. Futuras missões espaciais carregando cães seriam projetadas para eles serem recuperados. 4 outros cães morreram em missões espaciais soviéticas. Vars e Zizka foram mortos quando seu foguete R-7 explodiu logo após o lançamento, em 28 de julho de 1960. Tioka e Mushka morreram quando o Corabo Sputnik 3 foi propositalmente destruído com uma carga explosiva para impedir que potências estrangeiras inspecionassem a cápsula após uma trajetória errática de reentrada atmosférica em 1 de dezembro de 1960. Embora nunca tenha sido mostrado, Leka é mencionada de maneira proeminente no filme de 1985 Ludwig Soldano, no qual o personagem principal, um jovem garoto sueco no final da década de 1950, se identifica fortemente com a cadela. Leka, um romance gráfico de 2007 criado por Nick Artis que conta uma história ficcional da vida de Leka, ganhou o Prêmio Eisner de melhor publicação para adolescentes. Ela também é mencionada na música de 2004 Neighbor do Jogo da Velha 2, Leka, de Arcade Fire, incluída no seu álbum de estreia, Funeral. Lažka, um filme animado de comédia e ficção científica checo de 2017 também foi inspirado em Leka.